E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar a história de Hideout. Hideout, ele é um mangá de 2011 escrito por Masasumi Kakizaki. Bom, nos vídeos que eu faço aqui pro canal eu conto a história completa das histórias dos mangás. Então se você não quer receber spoiler desse mangá, eu vou colocar um tempo aparecendo aqui embaixo para você pular para ele, onde eu já parei de falar dos spoilers. Eu vou estar falando apenas da minha opinião e o que eu acho da arte, dos personagens e da obra como um todo. Mas se vocês querem acompanhar o vídeo, eu digo para vocês irem aí, se sentarem, colocarem seus óculos de leitura, porque a história vai começar agora. Bom, o mangá ele começa com uma carta. Quem está escrevendo essa carta é o Seiichi Kirishima. Ele vai contar como que a vida dele chegou nesse ponto, mas ele não sabe dizer quanto tempo isso faz. Bom, a gente volta alguns anos no passado e tá o Seiichi, a esposa dele e a Miki. Eles estão em uma ilha paradisíaca. Eles fizeram essa viagem para tentar recomeçar. Aconteceu uma tragédia que meio que abalou o casamento dele. E o Seiichi, ele ouviu que nessa ilha tem uma cachoeira que se o casal for até lá, eles passam a ser felizes, mesmo que a vida deles esteja uma desgraça. Bom, a Miki não acredita muito nisso, mas se é para tentar recomeçar após a tragédia, ela topa ir. Ele começa a dirigir o carro por muito tempo, só que eles não encontram essa ilha. Anoitece, começa a chover, até o momento que ele começa a falar algumas coisas estranhas daquela ilha. Ele fala que aquela ilha é um lugar paradisíaco, muito bonito, só que ele tem um passado traumático, um passado um pouco tenso, eu diria. Aconteceu várias guerras, várias pessoas morreram nesse local e que, na verdade, o lugar lindo esconde o balde de sangue que é aquele que aquela ilha possui. Eles chegam, ele começa a dirigir tanto e a Miki ela meio que se irrita porque era um lugar fácil de chegar nessa cachoeira, só que ele está perdido agora. E para melhorar, a gasolina do carro acaba. Quando a gasolina do carro acaba, ele meio que não tem o que fazer, então ele sai do carro. Ele pega uma chave, eu não lembro o nome dessa chave, vai estar aparecendo aí na tela o nome dela. E ele fala que eles vão ter que ir andando. Só que no meio daquela chuva, ele começa a desabafar, basicamente. Ele fala que essa tragédia que aconteceu, que a Miki tanto culpa ele, na verdade é culpa dela. Ele levou ela exatamente para essa ilha para meio que dar um fim nela. E que a vida dele só vai ter um recomeço se ele se livrar dela. Ela joga uma pedra na cabeça dele, consegue fugir, e ele persegue ela e encontra ela dentro de uma espécie de caverna. Ele golpeia ela, só que sem ele perceber, dois olhos na escuridão observavam ele. Quando o Seiichi olha, ele vê que é uma criança, só que aquela criança chama a Miki de mamãe. E depois de um tempo ela simplesmente desaparece. O Seiichi acha que ele tá ficando louco por causa do cansaço, por tudo isso que ele acabou de fazer. E ele fala que agora não tem mais problema. Os pesadelos que ele tinha desde a morte do Jun acabaram com a morte dessa mulher. A gente entende alguma coisa que está acontecendo no passado, que ele teve um filho junto com a Miki, mas aparentemente esse menino acabou morrendo. Depois que ele mata a Miki, ele tenta sair da caverna, só que ele não consegue achar a saída. Mesmo ele jurando que ele simplesmente andou em linha reta, ele não sabe como que a caverna acabou sumindo. Depois de um tempo ele acaba tropeçando e ele vê que tem uma perna ou uma bota humana ali. E nesse momento um homem ou alguma coisa ataca ele. Ele consegue revidar, escapar, porque o cara está armado com uma espécie de facão. O cara corre atrás dele, ele consegue fugir, mas tem uma hora que ele chega num beco sem saída. Ele não sabe muito o que fazer, ele vai ter que enfrentar aquela coisa, seja lá o que seja. E ele vê que debaixo ali tem uma espécie de porão e ele acaba entrando ali. Ele começa a descer aquele alçapão, só que aquela criatura ataca ele. Isso faz com que ele caia e acabe desmaiando. A gente tem um flashback dele que mostra que ele era um escritor bem famoso, só que ele estava com atrasos para escrever o último livro dele. E quando ele está tendo todos esses problemas, a esposa dele começa a gastar muito dinheiro, indo em lojas de marca e tal. Só que como eles têm um filho, ele tenta não demonstrar a situação que eles estão agora. Ele acorda, depois de um tempinho, e ele percebe que beleza, ele escapou daquilo.
Andando mais, ele percebe que aquilo é uma espécie de prisão. Tem vários corpos mortos naquele local. Só que incrivelmente ele encontra uma mulher. Ela tá bem maltrapilha, com as roupas todas rasgadas. E ela só consegue balbuciar algumas coisas. Ela pergunta se ele viu o filho dela, que são 8 pessoas, e que ele vai ser o nono. Ele não entende nada do que está acontecendo ali, só que ela fala que isso no final do dia não importa, porque todos morreram e que ele vai ser o próximo. E quando ela fala isso, aquele homem ataca o Seiichi novamente, o nocauteando dessa vez. O Seiichi, ele acorda e ele tá amarrado, ele não entende muito o que está acontecendo, ele só consegue ver que na frente dele tem um homem que ele também tá amarrado, só que ele vê que esse homem tá todo machucado e ele não tem um braço e uma perna. A gente tem mais flashbacks mostrando do passado do Seiichi, que ele escrevia os livros dele, só que os livros não tinham mais tanta qualidade quanto tinham no passado, e que isso está deixando ele mais desesperado, que as contas estão vindo, ele não está tendo dinheiro para pagar essas contas. E mesmo assim a esposa dele, a Miki, continua comprando coisas caras. Ele então acorda e ele percebe que aquele homem grita o tempo todo, todos os dias. Ele não sabe dizer quanto tempo ele ficou preso ali, só que todo dia aquele cara gritava cada vez mais alto e ele implorava para ser morto logo. Até que um dia aquele homem parou de gritar. E só então ele percebeu, com aqueles olhos encarando ele, que ele não estava preso ali como um prisioneiro, que ele era a comida daquele cara. Ele começa a entrar em desespero, dizendo que não quer morrer, que ele não quer morrer. E aí alguém entra naquele quarto com a mesma chave. Era a Miki. Ela não tinha morrido e agora ela estava ali para se vingar dele. A Miki então confronta ele. Ele tentou matar ela porque ele acha que matando ela, ele vai conseguir seguir em frente, só porque ela causou a morte do Jun, que na verdade quem causou a morte dele foi o próprio Seiki. Ela começa a espancar ele, mas ela não mata ele, porque essa criatura que está aí fora já vai fazer esse serviço para ela. Ela fala que ela vai fazer qualquer coisa para sobreviver, nem que ela tenha que se aproximar dessa criatura. Ela então fala que quem vai ter um recomeço vai ser ela, que quando ela tiver a oportunidade ela vai fugir de lá e vai dizer que o Seiichi morreu num acidente de carro. A gente então percebe o que aconteceu nessa ruptura deles, no casamento deles, o que deixou eles tão distantes, o que fizesse com que um tivesse ódio do outro. Foi que um dia o Seiichi começou a aceitar vários trabalhos para conseguir manter o custo de vida dele. E um dia a Miki foi sair com umas amigas e pediu para ele ficar de olho no Jun, o filho deles. Só que como o Seiichi estava de fones de ouvido, ele não entendeu o que ela disse e ela também tinha dito para ele recolher a roupa que já estava basicamente seca. Como o Seiichi estava no quarto dele com fones de ouvido terminando o livro dele, o filho dele, vendo que a roupa já estava seca, foi tentar recolher, e o problema é que ele acabou caindo da varanda e morrendo. E só depois, quando o Seiichi terminou o trabalho, que ele viu o que tinha acontecido ali. E ele então, quando ele está basicamente quase semi-morto já lá pelo que a Miki fez com ele, aquele garoto aparece de novo, dizendo que ele tem o mesmo cheiro da mãe dele. E o Seiichi então lembra daquela garota que comentou se ele tinha visto o filho dela. E o Seiichi então diz que se ele desamarrar ele vai mostrar onde a mãe dele tá. Aquele garoto solta ele e juntos eles vão ter um lugar lá pro Seiichi conseguir se vestir. A gente então fica sabendo mais do passado. Depois que o Jun acabou morrendo devido a esse trágico acidente, todos começaram a culpar ele, porque caramba, como que é possível você deixar uma criança de mais ou menos uns 3 anos em casa, próximo da varanda, que pode dar risco, tem total chance da criança se machucar ou de acontecer uma tragédia igual aconteceu, e o pai estava no quarto, não estava dando atenção para o filho. Todos ali começam a culpar ele, os sogros, as pessoas que estão ali, os familiares, e a própria Miki, ela fala que o Jun morreu por culpa dele, então agora ele vai ter que carregar esse peso nos ombros dele. A gente volta pro presente e o Seiichi, ele vai até onde aquele louco daquele homem tá. Ele tá quase praticamente indo se deitar com a Miki. E acontece que o Seiichi vai lá e acaba matando aquele cara. Só que o Seiichi, ele diz que ele concorda em uma coisa com a Miki, que o passado deles
esses monstros e essa maldita caverna deve ser enterrado. Quando o Seiichi está prestes a matar a Miki, aquela criatura ainda está viva e ela vai e ataca o Seiichi. Isso faz com que a Miki consiga fugir e depois de ser ferida, aquela criatura consegue fugir também. Isso deixa o Seiichi revoltado, que ele fala que eles podem fugir, só que ele vai continuar correndo atrás deles, não importa onde eles vá. A gente tem mais um flashback que mostra que, tipo, depois da morte do Jun, o Seiichi ele não superou isso. Ele até fala com a Miki de ter outro filho. Só que ela, de maneira muito escrota, ela fala que o Jun foi apenas um acidente no percurso deles e que ela já seguiu em frente, ela não queria nenhum filho, quem dirá outro. E que dessa vez é bom que ele consiga um trabalho decente para conseguir sustentar ela. Isso deixa o Jun bem abalado, mas ele continua trabalhando, né? Acontece que ele começa a procurar todos lá naquela caverna e como a Miki ela tá fugindo, ela encontra a saída. Só que quando ela vai fugir, aquela criatura tem uma espécie de arma que tem uma ponta, uma arma bem antiga, essas aí que vocês estão vendo na tela, e ela mata a Miki. Então a criatura matando a Miki, ele vai agora atrás do Seiichi e ele encontra ele. Uma batalha frenética dos dois começa, né? Agora que aquela criatura tem uma arma, ela tá bem mais poderosa, digamos assim, mas né, ela tem uma vantagem maior sobre o Seiichi, só que o Seiichi consegue se virar. A gente tem então mais um flashback que o Seiichi ele vai até a casa dos sogros dele para meio que pedir que eles ajudam a convencer a Miki a pedir o divórcio. Só que os sogros também são bem mau caráter. E eles se perguntam, caramba, o cara vai lá, mata o próprio filho e agora ele quer divórcio, largar a esposa em luto. Quanto será que uma indenização dessa seria feita por um advogado, né? E isso é o ápice pro Seiichi. Ele então pega uma faca e mata os sogros. E então ele decide o que ele vai fazer agora. Ele liga para Miki e decide fazer essa viagem para recomeçar. Depois de muita batalha, de muita dificuldade, ele acaba finalmente matando aquela criatura de uma vez por todas. Depois de derrotar a criatura, o Seiichi ele volta até onde aquela mulher estava aprisionada e liberta ela. Só que a mulher ela nem acredita que isso está acontecendo realmente. E quando ele corta as correntes dela, ela vai sair. O Seiichi, ele já tá com a mente tão perturbada que ele pergunta por que ela quer sair, se ela tem tudo que ela sempre quis ali. Ele, o marido, um filho e uma casa adorável. E ela não tá nem um pouco surpresa. Ele foi, derrotou aquela criatura. No final das contas, ele era apenas outra criatura igual àquela. Isso deixa o Seiichi muito emputecido, porque caramba, toda a família que ele quer ter acaba fugindo. E ele acaba então matando. Não fica muito evidente, mas aparentemente ele mata aquela mulher e a criança. O tempo passa e a gente vê um casal se perdendo na mesma trilha que ele levou a Miki. E como eles estão perdidos, eles acabam encontrando o livro do Seiichi. E nesse livro tem coordenadas que mostram como chegar nessa caverna. E que ele fala que se você encontrar essa caverna e estiver perdido, você pode entrar, porque você vai ser bem recebido lá. E que ele não gosta de ficar sozinho. E é assim que termina a história de Hideout. Hideout é um mangá muito bom. Ele é um one shot, então ele é um volume único. A história começa e termina aqui. Cara, o que eu acho dessa obra, ela é muito interessante, porque ela mostra a evolução degradante, digamos assim, do Seiichi. Ele era um homem normal, um homem de família, trabalhador, só que por conta de uma tragédia e por conta dos abusos psicológicos que ele sofria da esposa, dos parentes dela, ele acabou meio que, cara, entrando em colapso. Tanto que a gente vê isso quando ele começa a ver aquela criatura como o filho dele. Ele até começa a chamar aquela criatura lá de filho dele, pelo nome do filho dele. A arte eu não preciso nem falar nada, né? A arte vocês viram aí no mangá, como essa arte é linda. A primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi que era na verdade um homem que estava fazendo aquilo. Um homem que ficou maluco, acabou pegando as pessoas e se alimentando das pessoas que caíam ali. Só que depois, no final do mangá, tem uma nota do autor que ele fala que ele é muito fã do Stephen King. E o Stephen King, ele que foi a inspiração para ele fazer essa obra. O Stephen King, caso você não saiba, acho muito difícil,
Ele é o autor que criou It, Pet Sematary, entre outras histórias. Ele escreveu um monte de histórias. E apesar de ter várias criaturas nas histórias de Stephen King, uma criatura que ele sempre fala que é pior do que todas essas é o ser humano. Então depois que eu vi essa nota, eu passei a entender mais. Ele quer mostrar como o ser humano pode ser uma criatura totalmente brutal, totalmente violenta, sanguínea, repulsiva. Mesmo que fosse uma criatura totalmente humanoide, desprovida de noções, percepções, entre outras coisas, eu acho que não seria tão repulsiva como essa história. Eu vou deixar o link para ela, caso vocês queiram comprar, aqui na descrição. Eu também vou colocar na descrição aqui o meu perfil no Instagram, onde eu conto notícias de filmes, séries, HQs, mangás, animes, entre outras coisas. Então, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like aí, se inscreverem no canal, que toda segunda-feira eu estou trazendo vídeos aqui para vocês, contando a história dos mangás, light novels, entre outras coisas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu agradeço a audiência de vocês e tem coisa legal vindo por aí. Até mais, pessoal. Fui!